Lucas, capítulo 20. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: Com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: Eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: Não sabemos de onde era. Disse então Jesus: Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: Que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: Que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: Então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia tinham medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: Mostrem-lhe um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: Portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela. E morreram os 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que foram considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou, no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondeste bem, mestre, e ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Então Jesus lhes perguntou: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações.
esses homens serão punidos com maior rigor.